Graças e paz, queridos, estamos aqui iniciando esse culto online e estamos hoje impedidos de estar reunidos com os irmãos, por isso nós estamos aqui. Estamos nos recuperando de uma gripe, não se sabe ainda se foi gripe ou Covid, mas o Senhor está nos restaurando, o Senhor está nos abençoando e estamos bem, não é? Graças a Deus por isso. Então nós estamos aqui online, nós queremos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nesse momento. E nós estamos falando sobre mutualidade esses dias em nosso culto. A importância de estarmos juntos, a importância de sermos um, para suportar uns aqueles que estão ah, caindo, a levantá-los, a estar perdoando, estar amando uns aos outros, a estar realmente ajudando a levar as cargas uns dos outros. Inúmeras mutualidades nós vemos que temos que ser como um corpo, como igreja. E assim nós entendemos que Jesus sempre pediu isso. Ele orando ao Pai, em João 17, ele orava o seguinte: assim como eu e tu somos um, para que eles também sejam um, para que o mundo creia. O Senhor não quer que nós sejamos é, desfacelados, cada um por si, mas como um corpo, uma unidade plena, trabalhando com um propósito só, sob o comando da cabeça. Assim, o cabeça da igreja é Jesus. E temos que estar obedientes a Ele no comando dele como igreja. Mas hoje nós queremos compartilhar, então, mais uma questão de mutualidade também, uma situação do apóstolo Pedro, o discípulo Pedro quando estava com Jesus antes de ser preso, ele, Jesus estava dizendo que naquela noite eles haveriam de prender e ferir o pastor e as ovelhas ficariam dispersas. Então vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 31 em diante. Mateus 26, 31 em diante, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E em seguida Jesus vai com eles até o jardim de Getsemane e pede para que eles ficassem ali, oração, enquanto ele iria ao Pai orar. E ele ora ao Pai, dizendo que a minha alma está profundamente triste até a morte, então vocês fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Enquanto Jesus ora e volta, eles estão dormindo, Pedro está dormindo também, e pela terceira vez acontece que Jesus nos encontra dormindo. Mas encontramos que logo mais à frente Jesus é preso e Pedro segue a Jesus de longe. Versículo 69 do capítulo 26 de Mateus, nós encontramos ali: Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou o homem. Negou outra vez com juramento: Eu não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O que vamos ver daí para frente? Pedro está num profundo estado de angústia, de tristeza, por ter negado o mestre. Ele disse que não negaria, iria até a morte. Mas na hora do vamos ver, ele negou. E o apóstolo Pedro é um símbolo de um homem inconstante,
como o pêndulo de um relógio, ele oscilava entre as alturas da fé e as profundezas da covardia. Ele era uma pessoa sempre explosiva, falava sem pensar, agia sem refletir. Ele era capaz das afirmações mais sublimes acerca de Jesus, mas depois ele tinha as fraquezas mais vergonhosas na sua vida. E no momento ele expressava uma fé robusta e no outro ele se destruía diante da incredulidade. E Pedro chegou ao ponto de negar então o nome de Jesus, negar as suas convicções, negar a sua fé e o seu Senhor. Então aqui nós vemos que ele desceu os degraus da queda, ao julgar-se melhor que os seus irmãos discípulos, ao seguir Jesus de longe e ao se inserir no meio daqueles que zombavam do Filho de Deus e ao negar repetidamente, até com impropérios, que o conhecia. Ele estava no meio de uma turba, de meio de pessoas que estavam ali realmente proferindo palavras terríveis contra Jesus. E Pedro chegou então ao ponto de desistir de tudo. Ele desistiu de ser discípulo, ele falou: agora vou voltar a pescar, como fazia antes. A única coisa que ele sabia naquele momento era chorar amargamente e alagar realmente o seu rosto com suas grossas lágrimas. E mesmo Pedro ter desistido de si mesmo, Jesus não desistiu de Pedro. Oh, glória a Deus por isso. Mesmo que você desista de si mesmo, mesmo que você ache, olha, não dá mais, eu já fiz muita burrada na minha vida, eu já pequei demais, não adianta mais, eu vou voltar à prática da minha vida passada. Você pode até desistir do Senhor, mas Ele nunca vai desistir de você. Nunca, jamais. Aqui nós encontramos então Jesus não abdicou o direito de ter Pedro ao seu lado, mesmo tendo negado. Eu creio que quando Jesus passa por ele, naquela hora da fogueira, quando ele nega, e ele chora amargamente, eu creio que Jesus olhou com um profundo olhar de amor a Pedro. E aquilo o constrangeu. Jesus não estava reprovando, não estava dizendo, não te falei que você ia me negar. Eu não é dessa maneira, mas o olhar de Jesus foi de graça pela vida de Pedro. Isso fez com que ele chorasse amargamente. O contrário de Judas Iscariotes, que não se arrependeu, ele teve remorso, e o remorso levou ao suicídio. Mas o arrependimento leva à vida, à volta com o Senhor. Amém? Então, por isso que Jesus mandou um recado muito especial para Pedro, no capítulo de Marcos, capítulo 16, versículo 7, nós encontramos esse texto dizendo assim, Marcos 16, 17. Desculpa, irmão. Desculpa aqui só. Marcos 16, 7. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Então, o recado que estava sendo dado para Pedro, que Jesus estava indo adiante deles para a Galiléia, e lá eles o veriam, como ele havia dito. Então, Jesus, foi dado um recado especial para ele. Jesus não desiste nunca dos seus, nunca desiste dos seus filhos amados. Ele é o pastor que procura a ovelha perdida. Ele vai ao encontro daqueles que caíram para restaurá-los, não importa qual foi o motivo, a razão da sua queda, da sua fraqueza, mas Jesus vai atrás. Jesus não desiste. Jesus vai querer buscar, restaurar, tirar, arrancar das garras do maligno. O Senhor Jesus não abre mão daquilo que é seu. Jesus fala assim que das mãos do Pai ninguém poderá nos arrebatar. Aleluia por isso. Então não desista, não desista jamais do Senhor, não desista jamais da sua fé. Não acha que o Senhor o abandonou porque você está passando por uma série de problemas, dificuldades. Não pense assim. Olha o que o Senhor já fez por você, Ele vai estar fazendo e vai fazer muito mais. Então, mesmo que você se encontre no fundo do poço, Ele vai estar com você lá e vai arrancá-lo de lá para a sua glória. Então, Ele é o pastor que procura a ovelha perdida.
Então ele vai ao encontro daqueles que caíram para restaurá-los. O que Jesus fez então para restaurar Pedro? E aqui eu quero analisar algumas coisas interessantes. Qual foi a forma que Jesus usou para restaurar um homem caído? Um homem que havia perdido as esperanças, que havia desistido de si mesmo. Em primeiro lugar, por causa, por causa da vergonha de ter negado o mestre, ele estava desistindo. Então, em primeiro lugar, quero que você veja, Jesus, desculpa, Jesus toma a decisão de procurar Pedro. Guardar. Então, em primeiro lugar, Jesus toma a decisão de procurar Pedro. Jesus vai atrás dele. Jesus quer encontrar com ele. É interessante que a ovelha perdida não volta para o aprisco sozinha. Ela não sabe voltar. Ela se perde, estava perdida. E aqueles que tropeçam e caem não se restauram sozinhos também. Engano seu achar que a pessoa que caiu, ela vai se restaurar sozinha. Não, é importante ter amigos, pessoas que ajudem a levantar. Não seja aquele que vai empurrar mais para o fundo do abismo. Não seja aquele que fala, você não serve mais para mim porque você pisou na bola, você errou, você pecou. Nunca imaginei que você faria isso. Você não pode também desistir desses. Como Jesus não desistiu de você, não desistiu de mim, então não desista daqueles a quem Jesus ama também. Então, aqueles que tropeçam e caem não se restauram sozinhos das suas quedas vergonhosas. Jesus nos ensina, então, a ir ao encontro dos caídos. Jesus nos ensina a ir ao encontro daqueles que estão totalmente arrasados, que desanimaram de si mesmo. Nós precisamos tomar a iniciativa. Jesus tomou a iniciativa de encontrar com Pedro. Ele está indo para Galiléia e lá o vereis. Ele quer que você esteja lá. Então, não é a ovelha ferida que procura o pastor, mas o pastor que vai em busca da ovelha ferida para resgatá-la e a curá-la. Jesus não apenas ensinou essa verdade, mas também ele a praticou, dando-nos o exemplo. Como ele iria tratar de Pedro agora? Ele não poderia dizer, bom, mas eu tenho mais discípulos, o Pedro então já me negou mesmo, então deixa para lá. Não, não, não. A palavra do Senhor diz que uma vida é mais valiosa que o mundo inteiro. Você vale mais que o mundo inteiro. Não se sinta destruído, não se sinta fracassado, achando que o teu pecado realmente foi grande a tristeza, você sente tanta vergonha, não tem mais como encarar os irmãos, não tem mais encarar o Senhor. Não pense dessa maneira. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, estamos sujeitos a errar. Mas quando nós erramos, caímos, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que nos faz chorar amargamente pelo nosso pecado, nos faz estar envergonhados realmente, mas Ele nos restaura quando nós confessamos nossos pecados, Ele nos limpa de todo o pecado com seu sangue precioso. Amém? Então, em primeiro lugar, Jesus tomou a decisão de procurar a Pedro. Então, meu querido, parte de você a decisão de ir em busca daquele que está caído, em busca daquele que desistiu de tudo. Não deixe ele para lá. Não o aponte o dedo para ele. Não julgue, não condene. Isso não cabe a você. Nós temos um Deus, o grande juiz. Ele é o único que pode nos julgar. Ninguém mais. Aliás, nem Deus acusa. Quem acusa é o diabo. Mas o Senhor está pronto a nos restaurar em busca de nós. Em segundo lugar, Jesus toma a decisão de não esmagar Pedro. Interessante isso. O Senhor toma a decisão de não oprimi-lo mais pelo que ele fez. Como assim? Talvez o que Pedro mais esperasse nesse encontro com Jesus fosse uma reprimenda severa de Jesus. Pedro, eu te falei, cara, eu te falei que você iria me negar, por que você fez isso? Ele esperava isso. Ele esperava que Jesus fosse dar uma reprimenda, uma bronca nele.
E Pedro havia prometido ir com Jesus até o final, até a própria morte, mesmo que os outros, né, o abandonassem, ele não ia abandonar. Isso foi o que ele havia dito. Mas a sua arrogância tornou-se muito notória, bem vista, bem clara, pensando ser mais forte que os demais. Então ele se tornou mais fraco. Cuidado, meu querido, quando você se acha santo demais. Você pode ser o mais fraco. Então, sua autoestima, Pedro estava realmente no pó. Ele sentia-se o pior dos homens. Ele sentia-se o pior pecador. E Jesus então vem a ele. Não para esmagá-lo, como uma cana quebrada. Ao contrário, Jesus prepara uma refeição, conversa com ele com descrição, com muito amor, com muita graça, e faz perguntas endereçadas ao coração de Pedro. Glória a Deus por isso. Eu me lembro quando Elias estava fugindo da rainha Jezabel, ele se escondeu numa caverna e ele queria morrer. Ele havia desistido de ser profeta. Ele dizia: Senhor, olha, ninguém ficou, eu fiquei sozinho, não adianta mais. E ele estava numa caverna escura e diz que passa um fogo por aquele lugar, mas Deus não estava no fogo. Passa um vento muito forte, Jesus não estava naquele vento. Passa um terremoto, a terra treme, mas Jesus não estava naquilo. Enfim, uma brisa suave passa por ele e diz: O que você está fazendo aqui, Elias? Jesus se faz presente dentro da caverna de Pedro. O Senhor não estava ali acusando, mas trazendo ele de volta à vida, o retorno a ele. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nessa situação? Se escondendo, envergonhado? O Senhor hoje está indo ao seu encontro para te levantar. Meu querido irmão, seja você o exemplo de Jesus. Seja você esse também que toma a decisão de não esmagar, de não acusar, de não pisar mais na ferida do irmão que está machucado, mas seja esse que vai trazer palavras de exortação, mas ao mesmo tempo palavras de alívio, palavras de consolo, palavras de perdão, palavras que vão levantá-lo, que vão animá-lo. Eu louvo a Deus porque é assim que Deus nos trata. Ele não nos trata segundo nossos pecados, mas Ele nos trata com graça e misericórdia. Então, a sua autoestima estava no pó, realmente. Ele não tinha mais, ele se encontrava pior. Então, Jesus faz a ele um peixe assado. Depois, eu fico imaginando a cena, Jesus caminhando com Pedro à beira daquele mar da Galileia, caminhando juntos. Jesus abraçando o ombro de Pedro. Jesus pergunta: Tu me amas? Perguntas endereçadas ao coração de Pedro. E aquilo começou a trazer ânimo ao coração dele. Em terceiro lugar, Jesus toma a decisão de despertar o amor de Pedro ao declarar, ao perguntar a ele sobre isso. Em vez de confrontar Pedro, fazendo lembrar das suas vergonhosas quedas, Jesus toca de forma muito sensível no âmago do problema dele, perguntando: Você me ama? Quando Pedro caiu, o seu eu estava assentado no trono da sua vida, mas para Pedro se levantar, Jesus precisava entrar e estar no trono do seu coração. O que acontece quando nós tomamos o lugar do Senhor Jesus? Estamos no nosso eu faço, eu mando. Esse é o resultado das quedas, que Jesus não tomou o primeiro lugar em nossas vidas. Mesmo que você seja um cristão de muitos anos, talvez você nunca deixou Jesus ser o centro da sua vida. Você ainda domina as suas vontades, as suas paixões. Você vive na prática de pecado, embora esteja na igreja, embora esteja ofertando, embora esteja louvando.
Mas muitas vezes nós precisamos ser confrontados com a verdade. Isso que Jesus fez, não está pondo pano quente sobre ele, mas está fazendo perguntas para restaurá-lo, trazer de volta, despertar realmente o amor de Pedro. Então, tu me amas. Então, quando Pedro caiu, então ele estava sentado no trono da sua vida e ele precisava então agora convidar Jesus a ser o centro da sua vida, sentar no trono. Então, o amor, Jesus fala que é o maior dos mandamentos. O amor é o cumprimento da lei. O amor é a prova insofismável, aleluia, de que somos verdadeiros discípulos de Jesus. A condição única para Pedro, que é exigida para voltar-se para Jesus, para reingressar no ministério do discipulado, do apostolado, era demonstrar o seu amor a Jesus. Ele tinha que declarar que o amava. Ele tinha que declarar com seus lábios, responder às perguntas de Jesus, que aliás foram 3 perguntas. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Cada resposta que Pedro dava, Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Depois, dirige, alimenta as minhas ovelhas. E Pedro seria aquele mais tarde, logo depois que Jesus é assunto ao céu, no último dia de Pentecostes estavam reunidos, e o Espírito Santo de Deus cai sobre eles, e todos foram correndo ver que barulho era aquele, e cada um ouviu falar na sua própria língua materna as grandezas de Deus. Mas alguns que chegaram no meio do caminho não entendiam, pensavam que estavam bêbados, falando um monte de coisas, e Pedro levanta, agora sim, Pedro cheio do Espírito Santo, renovado. Uma pregação simples, mas cheia da unção do poder de Deus. E quase 3.000 pessoas se convertem naquele dia, quando eles perguntam, e agora que faremos, irmãos? E Pedro diz, arrependei-vos, para que sejam salvos. Então, o que nós vemos aqui, a única condição para Pedro voltar e regressar era demonstrar o seu amor para com Jesus. Em quarto lugar, Jesus toma a decisão de curar as memórias de Pedro. Oh, glória a Deus por isso. Sabe, eu creio que essa é uma área muito importante. Eu estava compartilhando outro dia com os irmãos, não sei se vocês lembram sobre isso. As marcas ficam. As marcas do nosso pecado, apesar de estarem perdoadas, mas ficam. As cicatrizes são lembranças para que nós não caímos mais nelas. Mas o que Deus faz é curar as nossas memórias. Jesus queria curar as memórias de Pedro, que estavam destruídas, envergonhadas. Jesus preparou uma cena maravilhosa naquele momento para eles, para conversar com Pedro. Jesus preparou um momento muito especial. A queda do apóstolo Pedro havia sido ao redor de uma fogueira. Jesus então arma na praia a mesma cena, uma fogueira, onde há peixe, onde há comida. E Pedro havia negado Jesus 3 vezes, em grau ascendente. E Pedro negou, jurou, praguejou, não conheço tal homem, não sei quem é. E Jesus então lhe faz 3 perguntas, também em grau ascendente. Jesus não quer apenas restaurar o coração de Pedro, mas também curar as suas memórias amargas. O Senhor se interessa tanto não apenas pelas nossas convicções, mas também pelos nossos sentimentos. O Senhor não quer que você leve para frente sentimentos da vergonha, do fracasso, da derrota. Ah, eu pequei. Ah, eu não devia ter feito isso. Ok, aconteceu. Você se arrependeu, confessou. Agora, muitas vezes, nós levamos constantemente esse peso da culpa. Nós sabemos que Satanás é o acusador de nossos irmãos. Ele nos acusa de dia e noite diante de Deus. Mas quando estamos com nossos pecados confessados, nos arrependemos, o sangue de Jesus nos limpa, Jesus intervém e diz, não, ele está limpo pelo meu sangue. Ele já arrependeu, já confessou. Então, o Senhor quer curar as suas memórias, dizendo, olha, eu estou esquecendo o seu pecado.
eu estou esquecendo o seu passado. Eu lanço nas profundezas do mar. Cada vez que eu lembro esse fato do Senhor dizendo que Ele lança nossos pecados nas profundezas do mar, eu lembro de uma mulher chamada Corrie Tebon, no tempo da Segunda Guerra Mundial. Os seus pais fizeram um quarto secreto na sua casa, então ali eles escondiam os judeus e levavam para um lugar mais seguro depois. E até que eles foram presos, foram descobertos, foram levados a campo de concentração, e ela e a sua irmã ficaram presas no mesmo lugar. Ela tinha ódio, raiva por aqueles soldados, por estar fazendo aquelas coisas terríveis, de ter preso a sua família, de estar fazendo tantas coisas atrozes, matando tantos judeus. Ela tinha raiva por aqueles soldados nazistas, e a sua irmã dizia: perdoa, perdoa. E até que um dia ela conseguiu perdoar aquela raiva, aquele sentimento, e o Senhor trouxe esse texto: eu lanço na profundeza do mar os seus pecados, a sua raiva, o seu ódio, a sua mágoa. E ela acrescenta, e Deus colocou uma plaquinha: é proibido pescar. Quando Deus cura nossas memórias, não fique pescando, não fique lá atrás lembrando do que aconteceu, ocorrido, quando já está limpo pelo sangue de Jesus. Amém? Então, o Senhor se interessa em restaurar as memórias de Pedro. Seja você também aquele que vai ajudar a restaurar as memórias do teu irmão, que está vivendo a vergonha do pecado. Seja você aquele que vai levá-lo, vai levantá-lo, vai levá-lo realmente a ter esperança, que vai amá-lo e vai dizer: olha, o Senhor hoje está disposto a esquecer o seu passado. Esquecer o seu o pecado desde que você confessou a Ele. Então, o Senhor não se interessa só pelas nossas convicções, mas também pelos nossos sentimentos. Ele quer que nós estejamos bem. Jesus quer que você esteja bem. Jesus quer que você sinta-se confortável. Não se sinta debaixo do peso da acusação do diabo, mas sinta-se amado pelo Mestre, amado pelo Senhor. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e é verdade isso. Por último, em quinto lugar, eu quero terminar dizendo o seguinte: Jesus toma a decisão de reingressar, de trazer de volta Pedro no ministério dele. Depois de restaurar Pedro, Jesus lhe dá uma ordem clara para ele. Olha, Pedro, agora você apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus restaura não só a vida espiritual de Pedro, mas também restaura o seu ministério. Como apóstolo, como o seu trabalho como pastor de rebanho, que ele ia enfrentar pela frente. E Pedro realmente foi o primeiro apóstolo que abriu a porta aos gentios. Vimos isso no livro de Atos. Então, a atitude de Jesus em relação a Pedro lança a luz sobre a atitude que a igreja deve ter também em relação àqueles que caíram, aqueles que precisam ser restaurados. Essa mesma questão que Jesus teve com Pedro, de trazê-los de volta, de ingressar ao ministério. Quantos homens de Deus estão feridos, machucados, e ninguém mais se importou com eles? Quantos pastores que caíram em pecado, ninguém ou poucos se importaram em ajudá-los a levantar, dizendo que eles são amados? Quantos irmãos em Cristo estão sendo excluídos das suas igrejas por terem falhado, por terem errado? Não houve uma palavra de exortação que trouxesse restauração e vida. Jesus não trata assim a Pedro. Além de restaurá-lo, além de perdoá-lo, além de restaurar as suas memórias, o seu passado, não oprimi-lo, Jesus está trazendo ele de volta ao ministério, dizendo: eu não desisti de você. Eu não tenho um plano B. Não tenho outro para te substituir. Você vai, você está perdoado, você está restaurado. Então, Jesus dizendo agora: vai, você tem um ministério de apacentar, de pastorear os meus cordeiros, pastorear as minhas ovelhas. Então, Jesus restaura a vida espiritual de Pedro, mas também restaura o seu ministério. Então, eu vejo aqui que essa atitude de Jesus com Pedro devemos ter nós como igreja
em relação àqueles que estão caídos, que estão desistindo, estão realmente desistindo de si mesmos, precisam ser restaurados. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê amor para agirmos de modo semelhante. Aqui nas mensagens da mutualidade que nós temos pregado, nós aprendemos com Jesus que devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Devemos perdoar uns aos outros como Ele nos perdoou. Devemos ajudar a levar as cargas dos outros como Ele levou a nossa carga, o nosso peso. E assim por diante. Viver o Evangelho é isso. É uma palavra de exortação que devemos dar aos caídos, mas também uma palavra que traz vida, restauração. Você é aquele que restaura. A Bíblia ela é única, infalível, ela é imutável. Não precisamos de um novo evangelho para dias modernos, como estão dizendo por aí hoje. Não precisamos de mensagens que venham acalentar corações dos pecadores, não. A palavra do Senhor ela vai direto ao ponto. A palavra de Deus vai direto ao pecado, trata o pecado como pecado, mas não para esmagar, mas para trazer vida, para levantar. Quando você for ao encontro de alguém assim, não vai para esmagá-lo, mas vai para ter a graça de suportá-lo, de levantá-lo, de dizer: vamos juntos nessa batalha, vamos vencer em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê essa graça de ver esta mensagem preciosa. Um grande abraço, amados. Estamos com saudades, irmãos, e nós estamos aqui encerrando essa mensagem essa noite. Eu queria, antes de encerrar, dizer aos irmãos que não esqueçam dos seus compromissos financeiros, então levando a casa ao tesoureiro ou então depositando na sua conta diretamente, já que não temos hoje o culto presencial. Eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui via online. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê uma semana de muitas bênçãos, que o Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te abençoe ao entrar e sair, hoje e sempre. Graças te damos, Senhor, pela palavra dessa noite. Graças te damos porque o Senhor nos ama. Mesmo quando nós pecamos, o Senhor está pronto a nos exortar e levantar. E não queremos mais viver na prática de pecado. Sabemos o mal que nos faz, mas queremos viver na tua presença, em santidade com o Senhor. Nos abençoe. Abençoe o teu povo, o Senhor nos guarde. Que Deus nos dê uma semana de bênçãos e vitórias, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço aos irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Não esqueça de estar acompanhando o Café com Salmos todos os dias pela manhã. Os estudos da minha esposa durante a semana também, no livro Uma Vida com Propósito. Ela está se restaurando, ela está quase boa para poder falar. Eu estou me restaurando também, né? Estamos aqui, mas estamos firmes no Senhor e alegres, motivados pela graça de Deus. Um grande abraço, até próximo domingo. Eu creio que estaremos juntos ou aqui, não sabemos ainda. O Deus os abençoe, Deus os conforte. Um abraço a todos os irmãos, fiquem na paz do Senhor. Até lá.